How are you? Guys, hoje nós vamos corrigir a unidade, as aulas 13 e 14, né, na página 78, tudo bem? Então, juntos, vamos corrigindo e fazendo, certo? Ok. Então, vocês têm aí, né, o My Will, né, que era o texto que vocês tinham lido. Então, você é capaz de identificar a que se referem as imagens? Yes, guys, it's about the donation of the human organs. Ó, it's about a campaign, então é uma campanha sobre a doação de órgãos, tudo bem? Ok. Aí vocês iam ter que ler o texto, tal, vamos trabalhar o vocabulário. Will, testamento, vontade. 2, but, exceto, a não ser. Kidney, rim, ok? 4, crippled, então inválida, aleijada. Speechless, mudo, que não fala, né? Ou sem fala também. To score, marcar, atingir, pontuação, tá? É tudo no quesito pontuação. To tap, bater levemente. Sin, pecado, tá? E deep, ação, feito e realização, ok? Baseado nisso, então tá lá. No título do texto, a palavra will é usado como substantivo, ok? O texto provavelmente é uma carta-testamento com a permissão e instruções para a doação dos órgãos do falecido. 3. A palavra instead indica que algo que se deve fazer em substituição. Lembra? Connectors, nono ano, instead of é ao invés de. Ou por isso que você tem em substituição, letra C, ok? 4, na página 80. Na frase, and let them grow so that someday, a expressão so that, finalidade. Connectors, eu falei isso lá no nono ano. 5, explique em português o que a máquina, o autor se refere no trecho. Who depends on a machine to survive? Então, o que depende da máquina para sobreviver. Então, o que ele se refere? A máquina é ao aparelho de hemodiálise, né? Que é o que faz funcionar o rim melhor, tá? Na 6, what is left of me? Então, qual que é a tradução? O que sobrar ou o que restar de mim, tá? Transcreva em inglês o trecho. Então, tá escrito assim, em que o autor demonstra que não quer ser enterrado. Pessoal, eu pus só uma partezinha, tá? Burn what is left of me and scatter the ashes to the wind to help flowers grow. Então, tá aqui, ó. Eu pus só o comecinho. Burn what is left of me. Aí você vai lá no texto. Que está na linha 13. Não, 14. 10, 11, 12, 13. Burn what is left of me and scatter the ashes. Está na linha 13 do texto, tudo bem? Ok. No trecho, let it be my faults. A expressão let it be está substituindo o verbo bury, usado em sentido figurado. Que sentido é esse? É no sentido de apagar, esquecer, como se você tirasse aquilo da sua memória e você não se lembrasse mais, tá? 9. O autor sugere que algumas coisas de sua vida sejam esquecidas. Cite 3 delas. Então, as culpas, as falhas, os erros, as fraquezas, os preconceitos, tá? Eu dei uma resumida aqui, esquecer culpas, fraquezas e preconceitos da sua vida, né? Da sua vida agora, do que acontece em vida, né? Segundo o autor, alguém que deseja lembrar-se deve fazer o quê? Uma boa ação, conversar com alguém que esteja precisando de atenção, né? Pessoal, acabou a tinta da caneta, tá? Por isso eu comecei a escrever de preto. Fazer uma boa ação, né? Conversar com alguém, ser solícito, tudo bem? Great.
Vamos lá, exercise 2. Aí nós entramos na parte de gramática, tudo bem? Pessoal, vocês estão percebendo que essa gramática, na verdade, não é bem uma gramática, tá? Pela matéria ser imperativos e time clauses, vocês conseguem responder ela intuitivamente, tá? Intuitivamente. Então, make up sentences using affirmative, imperative e negative. Então, tá lá. The policeman told the lady to stay inside the house. The policeman said to the lady, stay inside the house. Lembra? O imperativo, o que que acontece? Você sempre vai ter o verbo na frente, que é uma ordem, como se fosse um strong advice, né? Aquela sugestão e conselho de uma forma mais empoderada, né? Uma coisa mais forte. The teacher told her students not to use cell phone inside the classroom. The teacher said to her students, don't use a cell phone in the classroom. Tá? É simples assim. Sharon invited her friends to go to the movies. Então, ela convidou. Como é que ela convidaria? Let's go to the movies. Tudo bem? 14. Our mother suggested we shouldn't be prejudiced. Our mother said, let's not be prejudiced. Ok? Preconceituoso, para quem não sabe. I told her not to close the door. I said to her, don't close the door. The doctor told Peter to take a sleeping pill. The doctor said to Peter, take a sleeping pill. Pessoal, meio simples, né? É só colocar a ordem na frente, o verbo de ação na frente que você consegue fazer. Então, olha lá. Fill in with simple present, simple future or imperative. Então, tá lá. Put on your coat as soon as the temperature drops. Assim que a temperatura cair, tá? É presente. No caso, não é bem presente, é infinitivo, né? After Alice undergoes. Tudo bem? Undergoes surgery next month, she will go back home. Ela retornará. 19. Don't leave until the principal calls you. He, the principal, por isso que é calls, tá? While I am at work, my husband will take care of the children. Então, enquanto eu estiver ou estou no trabalho, meu marido vai cuidar das crianças. By the time his wife gets home tomorrow, dinner will be ready. Vai estar pronto. In the future, when Tom feels he's stressed, he will start doing yoga. Então, quando ele perceber que ele está estressado, ele vai começar a yoga. Tá tudo aqui, tá, gente? Ó, eu pus aqui direitinho pra vocês. Pessoal, vejam que é uma coisa, assim, muito intuitiva, super interpretação textual e não tem nada de exploração de gramática praticamente, tá? É bem intuitivo mesmo. Qualquer dúvida, text me. E junto com esse vídeo vai o vídeo de gramática, a gente vai explorar um pouquinho essa gramática, que na verdade é a revisãozinha de vocês, que vocês vão ver no próximo vídeo, e junto vem a atividade, ok? Kisses!